Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Veja que desafio que temos enquanto povo de Deus, porque nos é dito aqui que nós somos, não que podemos ser, não só que temos uma missão, mas que temos como característica salgar, iluminar, temos como essência um papel no mundo. Ou seja, parece que não podemos escolher entre ser ou fazer, mas este ser nos impulsiona a fazer nesse mundo em que nos encontramos. O propósito de Deus desde o início da história bíblica tem sido restaurar a criação. Eu sei que quando a gente olha para o Brasil, para o mundo hoje, por que não dizer, a gente desanima. Como podemos chegar aonde chegamos? Deveríamos ter evoluído, as coisas deveriam ter melhorado. Bom, em algum sentido, é evidente que isso melhorou. Mas em outros sentidos, nós degeneramos, nós estamos fazendo coisas inimagináveis, assumindo ideias que no passado alguém diria, você é louco. Mas Deus persiste no seu plano de dizer que essa não é a última palavra, que a crise, o pecado, a desconstrução, a morte, a dor, a injustiça não são a última palavra. E mais do que isso, Deus não só tem um plano para a vida humana, para os seres humanos, mas também tem um povo para a natureza, um plano para a natureza, para toda a sua criação. E neste sentido nós estamos incluídos neste plano. E qual é o método de Deus? A maneira como Ele escolheu fazer isso? Bom, esse é o nosso alicerce, essa é a nossa narrativa que conduz a nossa vida. Esse é o quadro maior que dá sentido ao tempo em que estamos hoje. O método é, primeiro, escolher um único povo dentre todas as nações da terra, que no caso era Israel, moldando esse povo, fazendo dele um sinal de salvação no mundo, e com esse povo, e pela vida que ele vivia, dando um antegosto do rumo que a história está seguindo. E depois então, com esse povo, atrair as nações para Deus, não para a etnia Israel, não para o espaço físico Israel, mas para o Deus de Israel, por meio de quem Deus se apresentou. Mas o povo de Israel fracassou em sua tarefa. Ao invés de ser um povo de contraste, nós vimos, tornou-se igual às outras nações, contaminado pela idolatria. Idolatria aqui não necessariamente imagem de escultura, mas a idolatria de si mesmo, a confiança em si próprio e segundo as vaidades do seu coração. Como castigo, então, Israel é disperso por Deus. Embora até o final do período intertestamentário, somente alguns poucos tenham retornado a Israel, para estes está claro que as promessas dos profetas ainda seriam concretizadas, que a dispersão, a dor, o sofrimento não seriam as últimas palavras, mas que Deus perdoaria o seu povo, traria o seu povo para junto de si e usaria o seu povo para a glória do seu nome. Eles ainda são um povo sob os efeitos do juízo. Sua terra está ocupada agora pelos governantes romanos. Eles são expropriados espiritual e materialmente por invasores.
Por isso, no período entre o Antigo Testamento e o Novo, Israel está aguardando que Deus faça alguma coisa, que o reino dele, o reino de Deus venha, o tempo em que então Israel será novamente reunido e cumprirá o propósito de Deus. Agora, atenção aqui. E Deus faz. E Deus age mesmo. O que Deus faz? Ele leva o reino de Israel à terra na pessoa de Jesus Cristo. Com a vinda de Jesus, inicia o prometido ajuntamento do povo que Deus havia chamado. E é incrível como o Novo Testamento nos dá detalhes a esse respeito. O fato de Deus ter escolhido e santificado o seu povo para fazer dele uma sociedade de contraste no meio de outras nações, era para Jesus o contexto de todas as suas ações, do ministério dele. Em Jesus, então, vemos a ação de Deus para restaurar ou restabelecer o seu povo, a fim de realizar de forma definitiva o seu plano para a sua glória e entre as nações. Veja, quando João Batista inicia o seu trabalho, o que ele anuncia? Que o reino há tanto esperado está às portas. Mateus capítulo 3. Então vem Jesus e proclama boas novas de que o reino de Deus chegou. Veja a esperança dos judeus. Ele disse: o tempo está cumprido e o reino está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A linguagem de Marcos aqui, no capítulo 1, versículo 15, é a linguagem de cumprimento. Significa, os últimos dias prometidos pelos profetas estão presentes em Jesus. Encontramos essa linguagem também em Lucas, porque depois de citar lá na sinagoga em Nazaré a profecia de Isaías sobre o Messias, Jesus diz à congregação que estava reunida ali em Lucas 4, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Queridos, essa é a linguagem não de uma promessa futura, mas de uma realização presente. O reino de Deus estava entre eles, o que eles muito desejavam. A esperança se torna realidade. No entanto, muito do que Jesus diz torna evidente que, em um outro sentido, o reino de Deus ainda é futuro. Ele ensina os seus discípulos, por exemplo, a orar para que o reino venha. Ele fala de um futuro banquete no reino de Deus. Ele ensina sobre entrar no reino de Deus no futuro, em Mateus 7. Ambas as correntes, porém, parecem lado a lado. O presente e o futuro. O reino de Deus chegou, mas ainda está por vir. Veja como isso é importante, pensando também no nosso tempo aqui hoje, em que temos realizações do Evangelho bem evidentes em nossa vida, mas não temos todas as respostas. Nem todo o pecado e o problema de pecado está resolvido, nem toda doença. Aliás, bem ao contrário, foi superada. E assim tornou-se comum falar da natureza, uma expressão bem conhecida, já, mas ainda não, do reino de Deus. Ele está aqui, mas não chegou em sua plenitude. Como algo pode estar presente e não estar presente, estar aqui e não aqui, como dizem. E por que a consumação final, então, do reino futuro é adiada para uma era futura? São perguntas importantes e Jesus lida com elas, com os seus discípulos. Jesus não se detém para explicar o que ele quer dizer com o reino, sem dúvida, porque essa é a esperança comum a todo israelita. Todos os seus ouvintes teriam compreendido que o reino é a restauração do governo de Deus sobre o mundo inteiro. Porém, além desse simples ponto de concordância, muitas perguntas ainda surgiam acerca do reino. Em que sentido ele vem? Será político, militar, econômico, filosófico, espiritual? A única maneira de entender a que Jesus se refere é olhando as suas palavras e ações. Jesus
descreve o reino de duas maneiras, no mínimo. Primeira, como o advento do poder dinâmico da presença de Deus para derrotar os inimigos do seu governo. Preste bem atenção nisso. Essa é a primeira dimensão. O advento do poder dinâmico da presença de Deus para derrotar os inimigos do seu governo. E segundo, uma outra leitura, como a chegada da salvação escatológica, retratada como uma esfera em que os ouvintes podem entrar, e também como um presente que eles podem receber, salvação definitiva. Nas palavras e ações de Jesus, o poder de libertação e cura se torna presente na história pelo Espírito Santo. Muitos milagres acontecem, pessoas são perdoadas. Talvez a expressão mais clara dessa dimensão dinâmica de poder do reino de Deus é: se eu expulso os demônios, Jesus disse, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E sobre isso não havia dúvida. A poderosa ação do Espírito de Deus presente em Jesus para restaurar e livrar do poder demoníaco torna claro que o reino de Deus de verdade havia chegado. Porque até então os possessos faziam o seu estardalhaço, a sua confusão, e quem podia lidar com eles? Quando estava presente Jesus e os demônios gritavam, eles eram expulsos, eles eram mandados embora e as pessoas eram livres, a ponto de terem perguntado: mas quem é este homem? Que poder ele tem? Porque ele dá ordem aos espíritos e estes obedecem. O reino, então, como um poder dinâmico em ação entre os homens, é o centro da proclamação de Jesus. E uma chave importante para a sua missão. Quando a gente pensa sobre nós hoje, a nossa missão nesse mundo, temos que lembrar que nesse sentido o reino de Deus está entre nós e nós não estamos sozinhos. Esse conceito é que distingue o ensino de Jesus, por exemplo, do judaísmo. Na verdade, uma comparação entre ambos é importante. No judaísmo, o governo soberano de Deus e o reino universal constituem um fato eterno, ou seja, o reino de Deus dura para sempre. O reino está presente como uma realidade concreta para um judeu, aguardando que os gentios se submetam, que se convertam. O reino vem por meio do reconhecimento humano do governo divino, é o que pensam os judeus. Então, o reino também virá no futuro como um evento no final dos tempos. E aí sim, Deus agirá com poder e fará com que seu governo seja visto em toda a terra. No presente, o governo de Deus aguarda para o judeu a decisão humana de se converter. No futuro, Deus agirá de forma soberana com poder para concretizar a sua vontade. Porém, se assim pensa o judeu a respeito do reino, Jesus proclama que Deus está agindo com poder agora no presente, para restaurar o seu povo sobre toda a criação. Quando Jesus anuncia a chegada do reino, isso significa que no Espírito Deus está agindo agora, de maneira redentora, estabelecendo ativamente o seu governo no mundo. O reino já não é mais um fato atemporal, mas se tornou local, imediato e presente entre nós. O poder que age em Jesus é dirigido contra tudo o que se opõe ao governo bondoso e gracioso de Deus sobre a criação. Veja isso. É por meio do Espírito de Deus que Jesus triunfa sobre o poder demoníaco. Mas o poder salvífico de Deus é evidente em outros aspectos, além de contra o diabo. Quando João começa a duvidar e quer saber se Jesus era o Messias e se de fato o reino chegou, ele envia seus discípulos para perguntar a Jesus se ele é aquele que deveria vir. E Jesus lhes diz para contarem a João que o poder redentor de Deus está de fato operando de forma visível, como os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados.
e as boas novas são anunciadas aos pobres. O poder de Deus está presente em Jesus para triunfar sobre todo o mal no mundo. Tudo o que Jesus disse e fez estava diretamente relacionado com a vinda desse reino. Ele revogou todas as consequências do mal no mundo enquanto agia. Isso é muito interessante. Ele curou os doentes, ele libertou possessos, ele perdoou pecados de culpa, ele combateu a religião ritualista, o sistema de castas de pureza e impureza, a escassez de alimentos. Ele sobrenaturalmente reverteu todo o mal dentro do ministério em que ele atuou, que estava diante dos seus olhos. A maioria das palavras e ações de Jesus diz respeito à cura da vida humana. Nele, Deus está reconduzindo a vida humana ao que entendemos no Antigo Testamento como um shalom. A restauração, a bênção sobre o ser humano. Tem um autor que estudou essa palavra, salvação, em Lucas, Scheffler, e concluiu que a salvação tem ao menos 6 dimensões: espiritual, física, econômica, política, social, psicológica. Em outras palavras, salvação no Novo Testamento é o poder de Deus para curar e renovar todas as dimensões da vida humana. Quarta passada, quando lidamos aqui com o ministério ou o serviço cristão do povo de Deus no mundo, nós falamos sobre muito isso. Por que escolher entre agir espiritualmente ou socialmente? Por que escolher entre pregar a palavra e alimentar ou dar para quem precisa? O Evangelho é inteiro para o ser humano inteiro e para o mundo inteiro. Em outras palavras, salvação no Novo Testamento é curar, através do poder de Deus, as dimensões da vida humana. Salvação envolve a revogação de consequências malignas do pecado contra Deus e contra o próximo. E nesse sentido, o texto de Mateus, que recupera Isaías, faz todo sentido. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É interessante a interpretação desse texto, porque geralmente a gente diz, a partir desse texto, é possível que os enfermos sejam curados. Igrejas de linha mais tradicional vão dizer que nesse texto está apenas a salvação da alma e o perdão de pecados. O ponto todo é que o reino de Deus avança contra toda forma de mal. Ele está presente, não ainda de forma plena, mas caminha nessa direção e está interessado em todas as dimensões da vida humana. As obras poderosas de Jesus também apontam para a restauração do restante da natureza. Olha que interessante a colocação de Colin Gunton. Ele fala que os milagres naturais, por exemplo, quando Jesus acalmou a tempestade, podem ser um restabelecimento do governo de Deus sobre a criação escravizada sob o mal. Um gostinho ou um antegosto de como isso no futuro vai ser quando o pecado literalmente for plenamente redimido. Hoje, aos nossos olhos, a gente enxerga, em alguns casos, a natureza revoltada, causando fatalidades e mortes, pois esse autor então pensa sobre o acalmar da tempestade como uma expansão do reino de Deus também sobre a natureza, de modo a que o bem de Deus comece a redimir a criação. O reino, então, meus irmãos, é uma questão de poder. O poder de Deus em Jesus e por meio do Espírito Santo para derrotar o reino do mal em todo o mundo. E mal aqui também é entendido pelos efeitos devastadores do pecado. O ministério do reino de Jesus desencadeia um ataque amplo contra o mal em todas as suas manifestações. O reinado de Deus chega aonde quer que Jesus vença o poder do mal. Naquela época, assim como hoje, o mal assumia diversas formas. Sofrimento, doença, morte, possessão, pecado pessoal, imoralidade
impiedosa justiça própria, privilégios especiais de classe, destruição de relacionamentos humanos. Jesus está dizendo assim: embora a miséria humana assuma muitas formas, o poder de Deus também é multiforme. Se temos doenças, se temos miséria, se temos sofrimentos de ordem emocional, se temos morte, se temos eventos fatais da natureza, Deus também tem poder para lidar com todas essas dimensões. Enquanto o seu reino avança, Ele lida com essas questões também. Não devemos permitir que nossa tendência individualista do século XXI nos segue para as dimensões sociais, políticas e culturais da vinda do reino de Deus em Jesus. O pecado assume formas comunitárias e coletivas e seu poder corrompe todas as áreas da vida humana. Por exemplo, a noção do Novo Testamento de principados e poderes, será que pode sugerir dimensões sociais e estruturais do pecado? Em muitas ocasiões, nossa leitura estrita é de que aquele texto se refere a espíritos desencarnados do mal, orientando, conduzindo, escravizando pessoas. Mas será que esses poderes também não são a consequência do que o pecado fez? E dons que Deus deu viraram ídolos, e esses ídolos escravizaram pessoas, excluíram seres humanos? Há quem sugira isso. Ou seja, essa noção de principados e poderes pode sugerir dimensões sociais e estruturais do pecado. Poderes poderiam ser aquelas partes originariamente boas da criação que foram absolutizadas, transformadas em ídolos na vida social humana. E são poderes que dominam nossa intelectualidade, nossas ações e nosso comportamento. Evidentemente que por detrás desses ídolos há influências malignas, porque é uma boa parceria essa, e é evidente que estou sendo irônico. Na comunidade judaica, por exemplo, parentesco, lei, tradição e religião, que eram elementos positivos da vida criada, se tornaram ídolos a ponto de desfigurarem a vida comunitária de Israel. Da mesma maneira, na cultura romana, os ídolos de status, clientelismo, poder político, ordem eficiente, Estado de Direito haviam sido distorcidos. Vejam o que hoje é chamado de democracia. Não é uma democracia. O Brasil e o Estado democrático de direito. Qualquer pessoa repete esse chavão hoje. Mas qual é a verdade? Qual é a realidade que hoje nós enfrentamos? Da mesma maneira, na cultura romana, os ídolos de status, então, e esses outros mencionados, distorceram a vida cultural. O poder de Deus em Jesus desafia as estruturas injustas e as ordens idólatras da cultura judaica, mas também da cultura romana. Por exemplo, Jesus confronta a maneira exclusivista com que o nacionalismo corrompeu Israel. Quando Israel pensava que ia ser o único povo salvo, a única nação justa, e passou a olhar para si mesmo. Isso corrompeu Israel. O que Jesus então faz? Inclui os marginalizados e desprivilegiados no seu ministério. Ele vai na contramão. Sua oposição à idolatria de Israel resulta no seu desafio consistente a atitudes, práticas e estruturas que tendiam a restringir ou excluir membros da comunidade israelita. Meus irmãos, pensem em nossos dias. Pense nas estruturas que definem nosso comportamento, nossa noção de bom, de belo, de certo e de errado.
A vinda do reino, portanto, significa um encontro missionário entre o poder de Deus e os poderes demoníacos e idolátricos que distorcem a vida humana como um todo, que moldam sociedades, que corrompem casamento, que corrompem relações, que nos tornam utilitaristas no trato de uns com os outros, nos perverte por inteiro. O reino de Deus vem para contrapor-se a isso tudo que aí está. A vinda do reino significa uma batalha cósmica entre Deus e Satanás pela criação e pela vida humana como um todo. O poder de Deus foi derramado para libertar o mundo inteiro do poder do pecado, da miséria, da morte, da idolatria e do próprio Satanás. Um convite para seguir Jesus é um convite para não se conformar. É aliar-se com Deus, experimentar o seu poder redentor e compartilhar o mesmo com quem está ao nosso lado. Meus irmãos, essa salvação que Jesus anuncia é descrita de forma metafórica como uma esfera na qual os seres humanos estão convidados a entrar e como um presente que as pessoas são convidadas a receber. Veja, as duas imagens são encontradas juntas. Jesus disse, Marcos capítulo 10, versículo 15: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará, note, entrará nele. Entrar no reino ou recebê-lo significa começar a experimentar o poder de Deus para renovar, curar e libertar a vida humana do pecado e do seu poder. Essa é uma primeira dimensão. O reino de Deus, no seu governo real, tornou-se dinamicamente ativo na história, criando uma nova esfera de bênção na qual os seres humanos podem entrar e terem vida eterna e paz com Deus. Aqui vemos a conexão entre o reino como já presente e o reino como ainda futuro. O reino de Deus é o poder de Deus em Jesus por meio do Espírito para derrotar todos os inimigos da sua boa criação, para que seu governo sobre a vida humana e sobre o universo possam ser restaurados. O anúncio do reino de Deus significa que o poder salvador de Deus está presente agora, operante em Jesus por meio do Espírito Santo. E o futuro verá a conclusão dessa obra quando o poder salvador de Deus triunfar sobre o poder do diabo, o pecado, o mal e a doença, e enfim a própria morte. Essa promessa da vitória final do reino de Deus é certa, meus irmãos. E ela é que orienta a nossa esperança e a nossa caminhada aqui hoje. O ainda não dará lugar a uma vitoriosa consumação. Mas como fica isso com o Antigo Testamento? Abriu-se uma era na história redentora na qual o reino de Deus está aqui, mas aguarda uma consumação final. Uma pergunta óbvia é: por que Deus demora? A razão, o que parece, é que essa era intermediária entre o reino que está presente e o que promete ser pleno no futuro é porque Deus quer reunir primeiro os judeus e então os gentios no seu reino. A plena revelação do reino é contida para possibilitar primeiro a Jesus e depois disso ao seu povo agora chamado e renovado a testemunhar da obra de salvação escatológica a todos os povos. Queridos, guarde essa frase: a era em que vivemos é uma era de missão e de ajuntamento. Lembra lá quando os profetas anunciavam que o povo de Deus ia ser reunido e enviado? Os profetas haviam deixado claro que com a vinda do reino, os gentios também seriam reunidos ao povo judeu. Todas as nações experimentariam o poder renovador e a salvação de Deus. Isaías 2, Zacarias 2. E Jesus afirma com frequência essa visão no seu ministério. Mateus 8, 11. O que ele diz? Digo a vocês que muitos virão
do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Note, muitos, desde o Oriente ao Ocidente. No entanto, ao mesmo tempo em que ele afirma a inclusão de todas as nações, Jesus limita a sua própria missão e dos seus discípulos quando ele diz: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como assim? Como podemos explicar a aparente discrepância entre um convite que Jesus faz para que todos participem do seu reino, mas um foco imediato só nos judeus? As limitações do ministério de Jesus a Israel são o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Eu quero enfatizar isso de forma muito importante, porque, repito, parece que a gente está agora em 2023, os planos e propósitos de Deus não deram certo, e agora Deus tirou do bolso uma ideia nova. Na verdade, o quadro está pronto, ele tem muitas figuras, a moldura está definida, a nós é que falta a percepção dessa narrativa encadeada e linear. Repito, as limitações de Jesus, se focando nos judeus, têm a ver com as profecias. O padrão do plano de Deus precisa ser cumprido, visto que Deus escolheu Israel para ser luz para as nações, e Israel foi julgado por seu fracasso. O plano de Deus para os últimos dias é, primeiro, reunir e restaurar Israel, e depois, atrair os gentios à família da aliança. Estamos lidando com dois eventos sucessivos, primeiro o chamado de Israel e subsequentemente a incorporação redentora dos gentios no reino de Deus. Era antes de tudo uma questão de ganhar Israel para o Evangelho, e então Israel crendo se torna luz para as nações. Desse modo, meus irmãos, o que parece particularismo, Jesus focado nos judeus, da verdade, é só o primeiro passo para que depois, por meio desse povo renovado, luz fosse para os gentios. Quem foram os discípulos de Jesus? Quem foram as pessoas que primeiro ele reuniu quando veio a esse mundo, senão judeus? Para Israel ser luz para as nações, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, Israel deve ser reunido em uma comunidade. E depois, o seu povo deve ser restaurado para viver segundo a palavra de Deus, a Torá. Ezequiel oferece um vislumbre dos dois estágios da revelação do reino de Deus. Vimos isso na semana retrasada. Aspergirei água pura sobre o meu povo, derramarei do meu espírito e farei com que eles andem nos meus caminhos. Eles não foram obedientes, mas eu mesmo me envolverei e transformarei o coração deles para que eles me obedeçam. A tarefa de Jesus está em sintonia com os profetas. Sua missão é proclamar a Israel que agora Deus está agindo para cumprir suas promessas e conduzir Israel ao seu destino sempre único e verdadeiro. E quem afirma isso é George Led. O anúncio do reino significa que o ajuntamento escatológico do povo de Deus está começando para que Israel venha a se tornar um sinal diante das nações. Um sinal de salvação. O trabalho de ajuntamento de Jesus começa à medida que ele convida Israel a deixar o seu fracasso, tropeços e pecados e a abraçar o reino de Deus. Esse ajuntamento de Israel, meus irmãos, havia sido prometido pelos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel como um prelúdio do que ia acontecer com todas as nações. Durante o período entre os dois testamentos, o ajuntamento de Israel disperso foi esperado como um sinal para a esperança de Israel. Jesus então começa a reunir o seu povo. Mas Jesus não é o primeiro a fazê-lo. Na verdade, houve toda uma série de tentativas nessa direção de o povo ser reunido, perdoado e então enviado. Não é exagero dizer que toda a vida religiosa judaica contemporânea
era fundamentalmente determinada por ela. Por exemplo, os fariseus e os essênios. O que torna o ministério de Jesus único é que ele não reúne um povo simplesmente para que este receba e desfrute salvação vindoura dos últimos dias. Temo que seja esse um dos grandes problemas nossos hoje. Antes, Deus reúne um povo que também canalizará essa salvação para as nações. Esse é o nosso 8º sermão a respeito de nosso chamamento e identidade. A prática inclusiva de Jesus contrasta com a teologia exclusivista de Israel, como se aquela nação fosse a única, justa e piedosa. O contraste entre Jesus e todas as tentativas de formar um grupo remanescente surge em um ponto bem definido. Eles se separaram dos gentios. Abominaram aquela relação. Perderam de vista o seu papel. E aqui, meus irmãos, há diversas imagens empregadas nos evangelhos. A primeira delas é a do ajuntamento das ovelhas no aprisco. O pano de fundo dessa metáfora é o tema profético do pastor escatológico que vai reunir o rebanho disperso e trazê-lo de volta para o aprisco. Note, Jeremias 23, versículos 2 e 3, e veja se o que está prometido ali não vai se cumprir com Jesus no seu ministério. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram. Eu mesmo recolherei, eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado e as farei voltar para seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Meus irmãos, Jesus aqui assume o papel do pastor escatológico e começa a reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel, formando com elas um pequeno rebanho ao qual ele dará o seu reino. Aliás, foi aqui que ele disse, falando dos seus discípulos, eis aí o pequenino rebanho. Porém, as nações não são negligenciadas. Elas também serão reunidas um dia. O que ele diz em João 10,16? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho, um só pastor. Meus irmãos, veja a conexão com o que Jesus inaugura, estando entre nós, com o seu ministério, e a relação agora do seu povo com a nação de Israel. Mas há uma segunda imagem. A imagem de ajuntar pessoas ao redor da mesa do banquete. Em conformidade com a noção comum no Antigo Oriente Próximo de que as dádivas divinas são concedidas mediante comida e bebida, que é uma figura bem importante da bênção, são as comidas. Os profetas falam da salvação vindoura do reino como um banquete de comida saborosa. Essa é uma das figuras de linguagem. Em Isaías capítulo 25, a expressão é carnes suculentas ou vinho envelhecido. Tem alguém que gosta de vinho e carne suculenta aqui? Deixamos para uma outra hora. Mas vejam, é uma imagem que se torna cada vez mais popular ao longo do período intertestamentário, entre os dois testamentos. A imagem é invocada no ministério de Jesus, tanto no seu ensino como em suas ações proféticas. Um dos que estavam à mesa com ele resume a compreensão judaica disso, dizendo assim, para Jesus:
Bem-aventurado aquele que participar no banquete do reino de Deus. Lucas 14, 15. Bem-aventurado, diz alguém que estaria com Jesus se banqueteando, que participar no banquete do reino de Deus. Na parábola que se segue a esse texto, Jesus vai falar a respeito de reunir pessoas para semelhante banquete. E aqui vem um ponto importante. Os primeiros a serem convidados são os líderes judeus. Mas quando eles começam a dar desculpas, ou simplesmente não vêm quando chamados, os servos do rei são enviados para reunir todas as pessoas que puderem encontrar, inclusive os marginalizados. Meus irmãos, que filosofia de vida nos orienta hoje? Que noção de papel no mundo nos alimenta hoje? Quem somos? Para quem existimos? Para onde estamos caminhando? Sim, porque é verdade que Deus é tão bom que mesmo que a gente não enxergue nada disso, Ele é misericordioso e nos ajuda, e tem paciência, e nos tenta amparar de um lado ou de outro quando vamos de mais à esquerda ou à direita. Mas quando você sabe de quem você é, para onde vai, quem alimenta a sua vida e sustenta você, você acaba entendendo melhor o seu lugar no mundo. Essa parábola, e aqui caminho para o fim, destaca o ajuntamento como a atividade que caracteriza o que antecede a chegada do reino em sua plenitude. Deus está reunindo o seu povo. O reino está preparado, nada resta ser feito da parte de Deus no que diz respeito à preparação. No entanto, há uma demora entre o anúncio do banquete e o seu pleno desfrute. Há um período aqui, um lapso entre o anúncio e o desfrute do banquete. Esse tempo é aproveitado, meus irmãos, com a alegre tarefa de reunir os convidados para a mesa. Referindo-se a essa parábola, Herman Bavinck comenta que esse trabalho consiste em sair pelos caminhos e atalhos para convidar a todos para o banquete nupcial do rei. Pode-se dizer, portanto, que o período intermediário está ocupado com o imperativo de missões. E é o imperativo de missões que dá significado a esse tempo intermediário. Ele menciona ainda, esse autor, que missões e esse espaço de tempo são inseparáveis. E que o ajuntamento que se inicia antes do sofrimento e morte de Jesus vai ser tratado de maneira muito franca após a ressurreição. Uma vez mais, a imagem do banquete enfatiza que não apenas Israel, mas as nações de todos os cantos da terra serão reunidas para se assentar à mesa nesse banquete. O ajuntamento das nações no reino de Deus é uma atividade característica dos últimos dias. Com o início do ministério de Jesus, tem início também o tempo do fim. Estamos no começo do tempo do fim, estamos no meio do tempo do fim, ou quem sabe estamos no fim do tempo do fim. Esse ajuntamento, porém, tem um lado sombrio.
a vinda do reino significa também a chegada do julgamento. E todos os que ouvem o convite para o banquete enfrentam a crise da decisão. Muitos rejeitam a mensagem, se recusam a ser reunidos e estão sob juízo. Os profetas haviam anunciado que os últimos dias trariam o juízo de Deus, começando com Israel, inclusive. O juízo é descrito como fogo purificador, porém, que vai refinar Israel para que viesse a se tornar povo fiel e assumisse a sua missão. Deus é muito bom. Depois disso, as nações gentias entrariam no reino. Seguidamente eu me pego pensando em Noé e na construção da arca, que muitos veem como um evento mitológico. E eu acho interessante isso, porque de uma certa maneira, aquela geração mesmo achava que Noé estava louco. Comiam, bebiam, davam-se em casamento e Noé construindo uma arca. Pois Noé, chegado o dia, embarcou ele e sua família e aqueles animais. E quando as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento sem perceber, perceberam ou foram postas diante da condenação daquele mundo. É assim que Simeão profetiza sobre Jesus. Ele diz: eis que este menino está destinado tanto para ruína como para elevação de muitos em Israel. De fato, muitos caem à medida que rejeitam a mensagem do reino porque não creem no reino. Os evangelhos estão repletos de parábolas e palavras de advertência de Jesus ao povo de Israel a respeito do que lhes sobrevirá se continuarem, persistirem em sua incredulidade. Está implícita na imagem do ajuntamento a ameaça do juízo para aqueles que se recusam a ser ajuntados. Jesus fala de nações que virão dos 4 cantos da terra para sentar-se à mesa do banquete dos patriarcas. E então continua com as seguintes palavras, muito duras. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Você guardou a palavra ajuntamento? Quando Jesus estava diante daquela cidade, Jerusalém, aquela capital, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Meus irmãos, parte do processo de reforma e purificação envolve remover o pecado. A restauração de Israel ocorreu na conversão de uma parte significativa de Israel, o que constitui o Israel purificado, restaurado, do qual os que rejeitam o Evangelho acabaram sendo removidos. Entretanto, muitos em Israel de fato respondem ao convite pela fé, e esses começam a formar o verdadeiro Israel escatológico, o povo do reino purificado pelo juízo, para assumir a tarefa de ser luz para o mundo. Onde estamos nessa trajetória? E concluo. Para os propósitos de entender a igreja, é importante compreender o que está acontecendo aqui. A igreja não está substituindo Israel. Jesus não está fundando uma comunidade novinha em folha.
Antes é o próprio Israel que está sendo purificado e reconstituído. N.T. Wright observa que Jesus não pretendia fundar uma igreja porque já havia uma, a saber, o próprio povo de Israel. A intenção de Jesus, portanto, era reformar Israel, não fundar uma nova comunidade diferente. Mais tarde, depois da morte e ressurreição de Cristo, os gentios são incorporados na vida e na história de Israel. E essa se torna a comunidade da nova aliança. Muito provavelmente aqui entre nós, se tivermos um judeu, alguém de ascendência hebraica, deve ser um ou outro. É incrível como essa promessa feita a Abraão e perpassando a história de Israel e 2000 anos desde que Jesus esteve entre nós de forma física, é incrível que as pessoas continuam escutando esse chamamento e dizendo: eis-me aqui, Senhor. Interessante é que quando Jesus nomeia os 12, sem nos apercebermos, Ele realiza uma ação profética simbólica do início de um Israel renovado e restaurado. O fato de Jesus dar a 12 seguidores um lugar de proeminência, sem falar a respeito deles sentados em tronos para julgar as 12 tribos, indica que ele estava pensando na restauração escatológica de Israel. Você se deu conta que são 12 apóstolos? Jesus não era o único judeu de sua época a formar um grupo escatológico de 12 pessoas para representar as tribos restauradas de Israel. Isso era uma tradição. Um fenômeno parecido ocorreu em Qumran, lá no Mar Morto, por exemplo, onde o número 12 representa o núcleo do Israel restaurado dos últimos dias. Naquela expectativa profética de que Deus vai restaurar a nação, também o número 12 tinha essa importância. Desse modo, o número 12 tem um significado simbólico de Israel reunido, restaurado nos últimos dias. E assim os 12 simbolizam o ajuntamento de Israel como algo que começou para a glória de Deus e em favor das nações. Os 12 são escolhidos a partir de um número muito maior de discípulos. Eles representam as 12 tribos, eles são o início e o centro de desenvolvimento do Israel agora restaurado e que tem um plano no final dos tempos. Todo o discipulado, portanto, está centrado em Israel e no ajuntamento do povo de Deus. Com os discípulos começa a recriação escatológica da nação de Israel. E na recriação de Israel, o reino de Deus acaba revelado. E aí chegamos no texto bíblico lido no início deste sermão. O papel desse Israel reconstruído é descrito por Jesus por meio de imagens do Antigo Testamento que evocam a missão original de Israel. Especialmente significativas são as palavras de Jesus no Sermão da Montanha que lemos logo no início hoje. Elas invocam a promessa de que as nações afluiriam para Jerusalém. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade situada no alto de um monte. Jerusalém está num alto de um monte.
Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas em lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Portanto, ou seja, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, juntas, as imagens de luz e da cidade se referem a Jerusalém escatológica, a qual, assim dizem os profetas, um dia será estabelecida acima de todos os montes e iluminará as nações com a sua luz. É impossível continuar com a nossa caminhada nesse mundo de tantas incertezas e retrocessos, de tantas palavras vãs e retomadas, sem, no mínimo, olhar para essa história aqui, que nos chegou, de alguma maneira, por meio da Bíblia. Um documento que reúne 66 livros escritos por mais de 40 autores diferentes e que incrivelmente tem uma moldura, um fio condutor que interconecta cada etapa dessa grande narrativa. Há um sentido muito evidente de vida para mim e para você. E a surpresa não é que a gente peca, não, a surpresa é que Deus nos perdoa. E quando a gente volta a pecar, a nova surpresa é que Deus não desiste e nos perdoa de novo. Mas, no fim, o que Ele quer é que nós participemos dessa sua missão de perdão, de redenção e de resgate, compartilhando com os outros aquilo que ganhamos gratuitamente pela fé. Sabe o que é você ver que em si próprio não tem os meios, a força, não tem de onde tirar nenhum tipo de capacidade a superar os grandes desafios do nosso tempo? Mas aí você vê Jesus dizendo: eu mesmo, como pastor dessas ovelhas, vou trazer elas de volta para a aprisco.